Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a condenação por danos morais processuais exige a comprovação de má-fé ou de intenção deliberada de causar prejuízo à parte contrária. O colegiado reafirmou que o simples ajuizamento de ação configura exercício regular de direito e não gera por si só dever de indenizar. Com a decisão, foi mantido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que julgou improcedentes tanto a ação principal quanto a reconvenção apresentada no caso. A controvérsia teve origem em ação declaratória de nulidade proposta por um ex-cônjuge contra o outro e os irmãos, sob a alegação de simulação de transferência de cabeças de gado adquiridas durante o casamento. Em resposta, os réus apresentaram reconvenção, pedindo indenização por danos morais processuais e sustentavam que o autor teria formulado acusações falsas para prejudicá-los. No recurso ao STJ, a parte recorrente argumentou que a improcedência da ação principal implicaria o acolhimento parcial da reconvenção, com afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que a análise sobre eventual má-fé demandaria reexame de provas, o que é vedado pela súmula 7. Ele ressaltou que a indenização por danos morais processuais só é cabível quando demonstrada conduta abusiva ou intenção clara de causar dano, o que não foi reconhecido pelas instâncias ordinárias. O colegiado também destacou que a reconvenção possui natureza autônoma em relação à ação principal, devendo os efeitos processuais, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, ser analisados de forma independente. Por fim, a turma considerou inadmissível a juntada de documentos novos apenas nos embargos de declaração por caracterizar inovação recursal, o que impediu o exame da alegação de falsidade ideológica. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se a penhora sobre o faturamento de empresas em execuções civis possui natureza prioritária ou excepcional na ordem de bens sujeitos à constrição. A controvérsia também envolve a possibilidade de o STJ admitir recursos especiais que rediscutam aspectos fáticos relacionados à autorização da medida prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil. A matéria foi cadastrada como tema 1409 e tem como relator o ministro Antônio Carlos Ferreira. O julgamento deve esclarecer o alcance da penhorabilidade do faturamento nas execuções civis e delimitar os contornos da atuação do STJ quanto ao reexame dos pressupostos que autorizam a medida. Segundo o relator, embora a primeira sessão já tenha fixado teses no tema 769 sobre a penhora de faturamento em execuções fiscais, ainda persistem dúvidas sobre a aplicação desse entendimento às execuções de natureza civil. Para ele, a definição da controvérsia é relevante para garantir coerência ao sistema de precedentes e maior efetividade à prestação jurisdicional. De um lado, sustenta-se que a penhora sobre faturamento, prevista no artigo 835 do CPC, ocupa posição subsidiária na ordem legal e deve ser aplicada apenas em situações excepcionais. De outro, defende-se que a medida pode ser adotada sempre que se mostrar adequada ao caso concreto, mesmo diante da classificação legal dos bens penhoráveis. Ao afetar os recursos, o colegiado decidiu não suspender os processos em tramitação que discutem a mesma questão jurídica, por entender que a paralisação poderia comprometer o andamento de execuções e cumprimentos de sentença. O julgamento sob o rito dos repetitivos permite a fixação de tese jurídica com ampliação nacional, com o objetivo de uniformizar a interpretação da legislação processual, conferir segurança jurídica e racionalizar a solução de demandas que tratam do mesmo tema. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça vai receber na próxima terça-feira, dia 10 de março, o lançamento do livro Admissibilidade e Valoração Probatória da Confissão no Processo Penal, de autoria do ministro Ribeiro Dantas. O evento vai ser realizado das 6h30 da tarde às 9 horas da noite no mezanino do edifício dos plenários. A obra conta com a apresentação do jurista José Geraldo de Souza Júnior,
e prefácio de Gustavo Henrique Badaró. A obra, que conta com a apresentação do jurista José Geraldo de Souza Júnior e prefácio de Gustavo Henrique Badaró, é baseada na experiência de Ribeiro Dantas como magistrado e traz reflexões aprofundadas sobre os critérios científicos para a admissibilidade e a valoração da confissão no processo penal. Ao refletir sobre as práticas policiais brasileiras, o autor defende a adoção de salvaguardas objetivas que garantam a ausência de coerção contra interrogados. Além de analisar as causas das falsas confissões, Ribeiro Dantas apresenta sugestões concretas para mitigar esses riscos e preservar os direitos fundamentais do cidadão. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.